Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio número 42. Esse é o nosso terceiro podcast que é gravado em vídeo e hoje nós falaremos sobre a inserção da mulher no setor operativo da Marinha do Brasil, particularmente no Corpo de Fuzileiros Navais. E para isso, nós contaremos hoje com a participação da Capitã-Tenente Alfa FN Débora, oficial do Centro de Operações de Paz e Humanitárias de Caráter Naval, e já desempenhou várias funções no Corpo de Fuzileiros Navais, dentre elas a de oficial de assuntos civis e de comunicação social do 25º Contingente do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti. Além, é lógico, de outras funções no decorrer da sua carreira. Bom, para isso, Capitã Débora, gostaria de conversar, de dar um bom dia para você, seja muito bem-vindo aqui. A gente vai explorar bastante essa parte da inserção da mulher no setor operativo da Marinha do Brasil. Bom dia, Morante. É um prazer estar aqui apresentando as mulheres, principalmente contando um pouco da minha história. Então, vamos lá. Então, como você mesmo falou, eu vou começar bem do início, né? Então, eu gostaria de começar essa conversa com o seu ingresso na Marinha, porque, assim, você fez um concurso para ser música, né, para o Exatamente. quadro de músicos do Corpo de Fuzileiros Navais. E aí, eu queria saber como é que foi lá, desde a sua descoberta dessa opção até a prestação do concurso, propriamente dito, e o ingresso na Marinha. Foi interessante, no ano de 2000, o meu irmão ingressou na Marinha por meio do concurso de aprendiz de marinheiros, então eu já tinha um certo conhecimento. Ele também, como era músico, então ele participou de uma formação de banda lá na Escola de Aprendiz de Marinheiro. Conhecemos um sargento que era fuzileiro naval, ele foi o instrutor principal lá do curso, e ele trouxe informações importantíssimas para a minha formação, para o meu direcionamento. Eu também aprendi música, teve uma fundação de apoio às escolas técnicas aqui no estado do Rio de Janeiro, onde tinha 3 professores que eram do Corpo de Bombeiros, então eles já tinham essa linha militar, já ensinavam, traçavam o que estava disponível no momento para gente. Então eu realizei concurso para a Força Aérea Brasileira e para a Marinha do Brasil, e eu fui agraciada no ano de 2004. Tá, e aí você entrou para o Corpo de Fuzileiros Navais e aquele primeiro impacto ali daqui do Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, ali no teu processo de formação. Como é que foi se adaptar de uma vida civil e aqui, particularmente para o sargento músico, é bem impactante, porque ele vai do zero ao máximo em muito pouco tempo. E aí, como é que foi pegar esse ritmo de ser um militar? Confesso que eu já tinha sido brifada em casa, né, vamos dizer assim, porque meu irmão sempre falava assim: "Olha, a parte física é bem importante, então você se prepare fisicamente, questão de corrida, natação". Então, e a questão sempre da disciplina, nós tivemos isso bem nítidos na nossa formação, então foi uma parte mais tranquila. Mas a questão realmente, o que eu me deparei mais a questão de patrulha, a madrugada em claro, essa foi a parte difícil, mas que com o tempo a gente vai se adaptando. Certo. E aí, eh, teve quando você se formou e logo depois que você se formou, você lembra para qual função você foi designada, para qual batalhão, para qual Então, logo após a formação de sargento músico, a primeira primeira organização militar foi no Batalhão Naval, onde a banda sinfônica, eu fiquei em torno de 1 ano e 8 meses, e aprendendo, várias atividades, parte de inauguração de tocar em meios navais, inauguração de alguns monumentos, e a parte da música mesmo, e apresentações que nós realizávamos bastante atividade nesse sentido. no batalhão naval, a rotina por si só já é bastante puxada por conta justamente de todos esses eventos que você participava. Mas teve uma hora ali que deu uma virada de chave, que aí você se deparou com uma outra oportunidade, que foi a de realizar o concurso para o quadro auxiliar de fuzileiros navais. E como é que foi isso? Sim, no ano de 2004, quando eu ingressei na Marinha, eu já tinha sido aprovada no vestibular de música para a Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
E nesse ano mesmo saiu um novo documento avisando, divulgando que a faculdade de música era e estava se tornando de interesse da Marinha. Então, para mim, foi um foco eu terminar a faculdade e já me encaminhar para a questão do concurso para oficial auxiliar. E a preparação, como é que foi? Estudo? É um concurso muito difícil, todos que realizaram essa prova sabem do conteúdo de matérias que é, e nós que estávamos somos do quadro de música, oriundos do quadro de música, não temos contato direto com a parte de infantaria, e é o que cai na prova, além da parte de legislação, tem a parte da parte operacional, então é um mundo que a gente tanto que eu tive algumas dificuldades, fiquei reprovada em 2 concursos e só na terceira prova que eu fui aprovada. Tá, e aí vem aquela pergunta, assim, que eu acho que é o cerne da questão aqui. Como é que foi? Eu vou falar primeira, mas eu sei que a Gisele foi sua companheira de turma, Uhum. mas como é que foi ser a primeira, né? As primeiras, né? Como é que foi isso? Como é que foi serem as primeiras mulheres, porque vocês estavam dando uma guinada ali, uma guinada, inclusive na carreira Uhum. profissional de vocês, porque vocês iam deixar. Acho que músico, acho que vocês nunca vão deixar de ser, Exatamente. mas vocês iam desempenhar como oficiais outras funções. E como é que foi isso? Serem as primeiras? A questão foi uma quebra de paradigmas, porque sempre tinha aquele pensamento: "Ah, vai entrar mulher, agora vai ficar fácil". Na questão do Sespigânf mesmo, eles vão proteger as mulheres, e a gente sabe que não é assim, que para que o adestramento para que um militar participe de uma operação real, ele deve ter um excelente adestramento, um excelente treinamento. Então, dessa forma, foi assim que foi cobrado para a gente. Para mim foi uma grande honra conseguir terminar o curso, mas foi uma preparação muito grande. Eu sabendo dessa dificuldade, da exigência física que eu teria, peso da mochila e etc., eu entrei numa preparação numa academia, fazendo funcional. Eu, às vezes, treinava em casa, pegava a mochila, colocava o peso para poder saber se eu teria aquele limite, se eu teria o limite, né, de aguentar aquela quantidade de peso. Então, isso tudo foi um processo que eu passei, que foi justamente um crescimento para que eu pudesse alcançar o meu objetivo. Na sua época, o CIAW, o curso de formação de oficiais, era antes do CESPIGANF, correto? Isso, isso. Então, aí vocês Então, foram. durante o curso do CAW, nós viemos para cá, nós fomos destacados em agosto, no ano de 2015, ficamos de agosto ao início de dezembro para realizar a parte operativa, a parte tanto teórica, né, do ensinamento, quanto a parte prática do setor operativo. E aí, como é que foi essa relação com os oficiais oriundos, né, de outros corpos e quadros? O QC fazia junto com vocês, né? Mas e como é que foi a relação com os oriundos de escola naval, da academia? Então, aí a partir foi no início do ano 2016, já iniciamos com os Guarda-marinha. guarda-marinhas oriundos da Escola Naval. Vocês já eram oficiais, né? Isso, nós já éramos segundo-tenente e eles guarda-marinha. Mas só que a gente sabe que o sofrimento une também. Eu nessa das atividades foi bem claro para mim, ficou bem clara a questão do espírito de corpo, porque durante todo o curso, quando a gente estava cansado, ele falou: "Ó, vamos dar mais um gás, vamos", cada um dava um incentivo e um puxava o outro, incentivando. E eles foram excelentes, excepcionais comigo. Ah, legal. É porque assim, eles, no caso, houve essa interação. Eu estou dizendo isso porque isso também aconteceu comigo, né? Quando eu fui fazer o CESPIGANF, eu era guarda-marinha e os auxiliares e os do quadro complementar já eram oficiais. Mas nossa relação sempre foi muito boa, assim, e como você falou, tem essa questão do espírito de corpo. Em relação a tudo que foi ensinado, né? Tanto no CFO quanto no CESPIGANF, né? Quando você acabou ali todo esse turbilhão de informação que você foi receber e ralação também, vamos por assim dizer. Quando você chegou na sua primeira unidade, depois de ter passado por isso tudo, o que que você achou em termos de conhecimento? Não só a parte de
treinamento, mas a parte também de ensino. E aí você pode ficar à vontade para falar quais foram suas percepções em relação a esses assuntos. Uhum. A minha primeira OM foi o Batalhão de Comando e Controle, e eu fui assumir a função de comandante de pelotão de comunicações. Realmente foi uma função nova, apesar de nós termos tido todo o contato, a questão do rádio, o procedimento rádio, mas ali de início a gente tem a questão de contar com a ajuda, com o auxílio de quem é mais experiente, de passar essa experiência para a gente. Mas e logo depois eu assumi a função de oficial de pessoal, que é uma função mais burocrática, né, questão mais de documentação, mas a questão do treinamento, tudo que eu passei, foi extremamente importante nas questões de emprego operativo, da questão também do conhecimento da documentação, tanto seja CFN, que me ajudou a exercer essas funções que eu estava exercendo. A parte a parte, vamos por assim dizer, física, né, envolvida nessas questões, de alguma maneira te ajudou a você até mostrar pro pro restante da tropa que você estava apto a desenvolver qualquer tipo de missão? Como é que você conseguiu medir isso? Você conseguiu perceber isso na tropa? Com certeza, porque até todos tinham conhecimento, até as praças sabiam que o CESP-GAMP era um curso bem exigido fisicamente. Então, dessa forma, eles viram, observaram muito, porque o CIASC e Batalhão de Comando e Controle é aqui vizinho, então eles viam muitas atividades que nós realizávamos, que muita gente às vezes ficava pelo caminho e eu conseguia terminar aquela atividade. Então, isso eu já cheguei com um ponto positivo na questão da confiança. Eles me olhavam de uma forma, sempre me respeitaram nesse sentido. Poxa, a senhora conseguiu vencer essa etapa sendo a primeira. E sempre faziam perguntas por curiosidade, né? Como é que foi? Como era lá na manobra? Como era no acampamento em si, né? Então, isso para mim foi muito gratificante e me ajudou muito. Em relação à família, né, aí falando especificamente desse período de formação, você já era casada nessa época, já tinha filhos ou ainda não? Não, eu era noiva na época e meu esposo até atualmente ele perguntava assim: "Mas por que que você tem que fazer esse curso?" Porque uma vez eu cheguei em casa com as costas machucadas por causa da mochila nas 3 primeiras semanas, eu tive muita dificuldade de adaptar a mochila. Então a mochila as minhas costas aqui ficou em carne viva mesmo, então eu tive que fazer uma proteção para que pudesse adaptar. E os próprios companheiros de turno me ajudavam, né: "Ah, é assim, regula dessa forma". Então ele falando: "Poxa, mas por que que você tem que passar por isso? Tem certeza que você quer passar por isso?". Mas era uma experiência que eu precisava passar, eu precisava vencer, até para que abrisse as portas para outras mulheres pudessem também ter essa oportunidade. Excelente. Você lembra quanto tempo você ficou no comando e controle? Foram 3 anos o total de tempo. 3 anos. Eu fui primeiro fiquei em questão de 4 meses, depois eu fui para a missão no Haiti, e depois quando eu regressei voltei para o comando. Ah, tá. Então, quando você foi para o Haiti, para o 25º contingente, você estava no comando e controle. Isso. Tá bom. Então, pegando esse gancho aí do Haiti, né, aí eu já parto para uma outra preparação, né. Como é que foi a tua preparação para primeiro, como é que chegaram no teu nome para ir para o Haiti? Porque você estava no comando e controle. Uhum, E aí, ó, tem uma tenente lá no comando e controle, ela vai ser a primeira para ir para uma missão real uhum. do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Como é que foi toda essa história aí até chegar no teu nome, e aí sim você fazer parte do contingente, desde a preparação até a ida lá para Porto Príncipe? Bom, foi até uma história bem interessante. Eu recebi um telefonema, até do então Almirante Sturte, atual Almirante Sturte. Ele ligou para mim: "Débora, seu nome foi selecionado para você para missão porque você se destacou no CESP-GANF para representar também". Foi para mim foi uma grande honra, né, representando as mulheres.
E ele falou: "Você tem que me dar essa resposta até amanhã". Aí eu falei: "Caramba, vou pensar e amanhã cedo eu retorno a ligação para o senhor". Aí, conversei com a família, expliquei todos os detalhes da missão, que a missão era uma missão real, haveria os seus riscos, tudo isso foi explicado para eles e eles, me incentivaram bastante, mesmo sabendo dessa distância, a questão das dificuldades que iria enfrentar, mas fiz: "Não, pode ir tranquila", e graças a Deus fui bem apoiada, e foi assim que meu nome seguiu, né, pra missão. Então, o almirante Stuart, na época, devia ser o comandante Comandante do grupamento do operativo. grupamento operativo, Exatamente. E aí, saiu lá do comando e controle e pousou lá no grupamento operativo. Como é que foi? Isso, a preparação foi lá no Batalhão Paysandu, nós ficamos destacados e realizamos todas as atividades, específicas acompanhei bastante os comandantes de pelotão, porque a minha atividade, apesar de ser assuntos civis, as pessoas acharem que é uma função mais tranquila, então ela era uma função que a gente ia para o terreno, tinha a questão do relacionamento com o pessoal, contato com as lideranças locais, então a gente precisaria ter todo esse conhecimento de procedimentos nas ações diretas nos locais que a gente iria visitar. Então você basicamente você cumpriu todas as etapas do treinamento. Quais É. foram os adestramentos, você lembra na época? Desde fast rope, o TEPAS, a questão também de patrulhas, manobras, patrulha marítima, né, que nós fizemos exercícios com umas embarcações pequenas lá no tanque tático do Batalhão Toneleiro. Desde essas atividades eu participei de todas. Certo. E, bom, aí já fazendo parte do grupamento, pacote completo, material, tudo embarcado, colocou o pé no Haiti, e aí? Como é que foi? A situação foi bem assustadora de início, né, porque a cidade, o país é muito debilitado em muitas situações, até a questão que me assustou bastante de início foram a questões higiênicas, porque o lixo é abandonado, assim, aqui era um rio, só que de tanto jogar em lixo, era uma pilha de lixo, assim, ao lado de escolas, e eles não ligavam para a questão de organização nesse sentido, né, nas ruas. Então isso me assustou bastante. Mas em relação a você se instalar, por exemplo, na base, o início das suas atividades, A quais questão foram as maiores dificuldades iniciais ali? Se teve alguma ou se a coisa andou bem ou se realmente teve alguma coisa que te chamou mais atenção, que você teve mais dificuldade no início? A instalação, especificamente foi bem tranquila, porque tanto eram em containers, em algumas instalações, de alvenaria, então eram bem tranquilas as instalações. Quando nós saíamos, que aí tinha a questão do contato direto, e nós tivemos uma atividade que nós chegamos lá logo após a passagem do furacão Matthew, onde o 24º Contingente trabalhou nesse sentido, e nós realizamos a continuidade desse trabalho. Então esse contato ali com a população, foi o que no me chamou muita atenção, me trouxe muitas boas experiências e lições para a vida toda. Eu imagino que, realmente, assim, por conta da situação, né, vigente na época, você deve ter tido contato com muitas experiências diferentes. Você tem alguma específica que você queira contar? E puxando já o gancho, você sentiu facilidade ou dificuldade de lidar com essas situações na sua condição de mulher? Isso te facilitou de ser uma mulher? Isso te facilitou o acesso? Ou não, isso foi uma coisa que não causou tanta diferença no final das contas? Eu ressalto 2 aspectos, que é a questão no de início, como a população masculina, ela é bem separatista em relação às mulheres, eles, por exemplo, já presenciei inúmeras situações, uma que muito me marcou foi numa situação de distribuição de alimentos, estava aquela confusão, a gente tentando priorizar as mulheres, e chegando que no caminho daquelas mulheres indo para casa, os homens chegaram e
simplesmente saquearam, as mulheres levaram o alimento que elas tinham recebido e a gente teve que dar ordem para que os pelotões realizassem a escolta daquelas mulheres até em casa. Então, os homens não tinham esse respeito. Então, a questão desse lidar ali com os homens de início, eles ficavam um pouco com a cara fechada, tinham um pouco de dificuldade. E eu tive uma outra experiência, questão, como nós trabalhávamos direto com a organização da Feira da Paz, chamada Feira da Paz, uma feira que era realizada para estimular o comércio ali dos haitianos. Os líderes, que eram os homens, eles tinham de início: "Ah, não vou conversar com mulher, não vou falar com mulher", porque eles têm essa questão. Mas eu às vezes levava um sargento comigo, às vezes eu abria um sorriso, então isso acabou abrindo as portas nesse sentido. Aí eles, no final do contingente, já me respeitavam como uma líder ali, a organizadora do evento, e teve essas 2 experiências. Além dessas funções de comunicação social e assuntos civis, você desempenhou mais alguma coisa no Haiti? Ou teve que cobrir algum tenente, por exemplo, que estivesse em leaving, fazer alguma patrulha, alguma coisa nisso, ou desse sentido, ou só ficou realmente com essa tarefa? Não, cobrir oficial não nesse sentido, mas quando nós íamos para o terreno, por exemplo, fazer um reconhecimento, ó, a operação vai ser realizada em tal local, por exemplo, citei Soleil. Então, naquele bairro, aí íamos juntos com os militares do pelotão, com todo o equipamento, capacete, fuzil, colete, e realizávamos patrulha naquele local. No início eu ia levantando dados e depois eu ia sem esse equipamento para poder realizar as atividades. E dentro das atividades de ações civis, que a gente acha que não cabe muito, mas eu trabalhava questão de direcionamento religioso, atendimento psicológico. Eu direcionava para os militares, para a psicóloga do Brabate, né, que nos apoiava. Então, atendimento psicológico, religioso, e tinha também as questões de atividades culturais. Todas as atividades, questão de aniversariantes, todas essas tarefas era da minha responsabilidade também. Certo. E mais algum aspecto que você gostaria de ressaltar em relação ao Haiti? O que você achou, assim, que ficou para você depois que você voltou, né? Aquilo que você carrega com você em termos de ensinamento, que não são transmitidos, por exemplo, nos bancos escolares, aquilo que você depreendeu, do seu período lá no Haiti. Da questão principalmente do respeito ao próximo, porque é um povo muito sofrido, tanto ao terremoto de 2010, o furacão de 2016, eles, mesmo dessa forma, eles são muito alegres. Então é um aprendizado que eu vou levar, assim, para sempre. Eu tenho sempre em mente, uma vez que nós fomos visitar um orfanato, esse orfanato, eh era dentro de uma área de operações, e essas crianças foram abandonadas pelo administrador, que era um haitiano do orfanato, e eles estavam há 3 dias, estavam comendo papelão. Então, uma situação, assim, bem extrema, que a gente fica pensando, né, às vezes nos nossos próprios problemas, nossas próprias dificuldades, e mesmo assim, depois dessa dificuldade toda, aí teve a nossa ajuda, a ajuda humanitária da missionária que estava lá, que era a nosso ponto de contato, e mesmo assim com alegria, com um sorriso no rosto. Então isso aí eu tenho e levo para como um aprendizado muito grande para a vida. Certo. Depois que você voltou do Haiti, você voltou então para o batalhão de comando e controle. Exatamente. E aí, no batalhão de comando e controle, aí você continuou com a função que você estava, ou você assumiu outras funções? Assumi a função de oficial de pessoal, foi Ótimo. com até o terminar o meu período lá. Depois eu engravidei, após a licença maternidade, fui movimentada para a base de fuzileiros navais ali do governador, Melhor base. Ó, onde bom exerci saber. a função de carregada do departamento de material, muitas tarefas demandadas. A gente respeita muito o trabalho da base naval da Ilha do Governador. E logo depois eu vim para o SEASC exercer a função de imediato do corpo de alunos, onde também foi um período de muito aprendizado, contato ali e voltar, né, à escola, vamos dizer assim.
Tá, como é que foi? Me conta aí, como é que foi ser imediato o corpo de alunos? Porque assim, o imediato, né, e o Conca, né, o comandante do corpo de alunos, são duas figuras que são extremamente observadas, vamos por assim dizer, por todo o corpo de alunos. E ali você tem, eh, vamos por assim dizer, do alfinete ao foguete, né? Desde o soldado que vai se tornar o cabo, o pessoal do quadro de músicos que vai se tornar sargento daqui a pouco, os cabos que vão ser sargentos. E como é que foi estar ali, imediato corpo de alunos, e lidar com os alunos propriamente dito? E como uma mulher à frente, né? É, Muitos tiveram um pouquinho de exatamente. dificuldade de entender. É nisso que eu quero bater. Como é que foi isso? Como é que foi essa interação e quais foram os prós, contras, principais dificuldades, principais perspectivas em relação a isso? A questão da formação realmente é um ponto muito importante, né, onde a gente passa para os alunos a importância da disciplina, da hierarquia, a questão também do espírito de corpo. E a questão do que mais me marcou nesse período foi que, de início, tem aquele choque, né? Poxa, uma mulher à frente. Já ouvi alguns comentários, mas logo depois do respeito que eles tinham por mim, tanto o respeito para eles, aí eles ficaram sabendo, mas ela veio do QC, ela veio de qual. Aí foram saber da minha história. Eu falei assim, caramba, admiro a senhora por causa desse crescimento, eu não sabia desse caminho. Os próprios sargentos músicos também tinham essa curiosidade, mas a questão do respeito aqui ali no final da formação, na formatura deles no final do ano, e a gratidão que eles tinham por mim foi algo muito importante e marcante também. É, eu estou entendendo tudo que a gente conversou em termos de formação, desde lá do curso de formação de oficiais no CEW, passando pelo CESP-GANF, isso não que tenha igualado, mas te proporcionou condições plenas de desenvolver o teu papel como imediato. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Desde acompanhar também nas atividades físicas, né, vários corredores de calcibute. A gente não fez tanto porque nós estávamos em 2020, época da pandemia, mas eu tive a oportunidade de participar de alguns corredores, de algumas atividades, paradões ali no campo do SEASC. Então, foi uma experiência muito importante na minha vida. E depois de imediato do corpo de alunos, você foi para... Em 2021, fui fazer o curso, né, o curso de aperfeiçoamento avançado de oficiais, que foi um divisor de águas, eu sempre falo isso. Tanto a questão profissional na parte operativa, que é muitas demandas eu realmente aprendi ali na prática junto com os meus instrutores, e da questão do crescimento, porque eu tive a oportunidade de realizar a pós-graduação MBA em Relações Internacionais, né, estudos estratégicos já ali pela UF. Então, para mim, foi um curso de importância muito relevante na minha vida. Aí eu vou pegar primeiro, eu queria tratar da parte operativa, né? Vamos por assim dizer, da parte profissional. Depois a gente fala um pouquinho da parte acadêmica. Na parte profissional, sentiu alguma dificuldade? O CESP-GANF, ou o curso de formação de oficiais, já tinha te dado uma base boa para isso? Ou você conseguiu absorver essa base ou não? Você teve que imprimir mais um esforçozinho ali para poder absorver todos os... Eu sou da turma que precisei de imprimir aquele esforço. Mas, assim, foi no início, né? Nas primeiras provas. Mas só para você ficar tranquila, no início também todo mundo, mesmo quem vinha da infantaria, como eu vim também da infantaria, a famosa VC-UNO, né, que é aquela que engloba vários aspectos, é uma matéria muito abrangente, todo mundo sentiu uma certa dificuldade, né? Isso é só para você ficar tranquila, mas... Não, a questão desse início mesmo foi aquele baque, né, mas a quantidade de matéria que é explicitada para basear o planejamento em si, parecia que a minha visão se abriu, assim, de uma certa forma, tanto que logo depois, nos anos seguintes, né, fazia parte da questão de planejamento de alguns exercícios em Formosa, e isso foi a base, foi importantíssimo eu ter realizado o curso, que
Me forneceu conhecimento e a questão da parte prática no terreno, que a gente os exercícios são comprovados, nós fazemos o planejamento em sala de aula e vamos comprovar o que foi realizado no terreno. Então essa parte foi essencial e para mim foi um crescimento profissional muito. Como é que foi chegar no terreno, pegar a carta e bater ali e verificar? Às vezes as linhas de ações eram, linhas a LA mortinha, como chama, mas a gente aprendeu muito e verificar mesmo onde a tropa vai passar, por onde os blindados irão passar, qual a questão da artilharia, do alcance do equipamento e do armamento e por aí vai, esse detalhamento. Tá bom. E em relação à parte acadêmica, em relação ao MBA que você citou, de Relações Internacionais, e como é que foi? O que que isso te trouxe, de mais importante? O que que você considera, assim, que: "Ah, não, isso aqui, esse aspecto aqui, eu vou levar, porque isso aqui é bastante importante para mim", os principais aspectos? Até um aspecto muito importante, o que me levou a abrir o conhecimento, até a questão das tanto relações internacionais, né, que é o nome da matéria, mas a base introdutória de onde surgiu a questão hoje em dia, né, que eu trabalho com isso, a questão dos cursos da ONU, então eu trabalhei em cima disso, para mim foi muito importante. O meu trabalho de conclusão do curso foi justamente as mulheres na Marinha e a Resolução 1325, que é o aumento da participação feminina em todas as operações, inclusive nas operações de paz, dentro das operações militares. Então, isso realmente foi um acréscimo no meu conhecimento que está me ajudando hoje na função atual que eu estou exercendo. Eu vou pegar esse gancho aí, foi interessante você citar a Resolução 1325 e te perguntar, porque com certeza você está acompanhando esse processo também, Uhum, né, como a primeira, né, as primeiras, né, eu vou falar aqui uhum. da Gisele para não me esquecer dela, das primeiras, mas todo esse processo agora, não só do oficial, mas também das praças, né? A gente já há algum tempo já tinha as praças do quadro de músicos, mas agora a gente tem o aprendiz fuzileiro naval se tornando soldado fuzileiro naval. Eu acho que você acompanha alguma coisa em relação a isso. Sim. Não sei quais são as suas observações, suas opiniões em relação a isso. Você tem visto, como é que, na sua opinião, como é que isso tá andando? Esse é um ponto importantíssimo. Eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra durante a formação lá da primeira turma no CIAMPA. Então, é tanto das mulheres na escola naval poderem optar como fuzileiras, como as soldados, né? Tem essa questão que inicialmente ficaram a preocupação da parte física, nossa, as mulheres como é que elas vão ficar lá no iglu, como é que vai ficar a barraca de 10 homens, mas A a adaptação adaptação foi foi a a mesma mesma que que eu eu passei. passei. Exato. E é por isso que eu acho que é interessante você falar, porque você, vamos por assim dizer, você esteve lá. Uhum. Anteriormente eu falei que isso te equiparou quando você chegou, por exemplo, para ser imediato do corpo de alunos. Uhum. Então, isso te equiparou a todo mundo dizendo: não, mas eu passei por isso também, eu também dormi no relento, eu também dormi na barraca, eu peguei chuva, eu fiz marcha de 24 km, então isso te nivelou, né? E aí você observando o que as soldados, por exemplo, estão fazendo hoje, Uhum. e aí eu queria saber de você, a gente, o caminho está bem traçado, está bem trilhado? Acredito que sim. E tem até uma questão, né, da diferença de idade, né? Na época que eu fiz o CESP-GAMP, eu estava com 33 para 34, então elas estão entrando bem mais jovens, então tem um tempo na hora da preparação e tem a questão do ponto positivo da idade, né? Então, isso facilitou. Tem muitas militares que a gente fala carcaças, né? Que aguentam peso mesmo. Algumas mais magrinhas, mas na sua dificuldade, elas chegam ali no treinamento e conseguem realizar o exercício em si, conseguem terminar a marcha. E assim a gente vai. A questão que a gente está buscando agora é a questão do entendimento da tropa, para que essa aceitação
mantenha nesse nível, porque tem que ter aquele respeito, elas estão ali juntas, vão estar acampadas juntas no mesmo onde o iglu da soldado está, vai estar o iglu do outro soldado. Então tem que haver aquele respeito e elas vão realizar as atividades da mesma forma como o soldado masculino. E aí, a reboque disso tudo que você citou, agora nós também temos, né, já as oficiais formadas pela Escola Naval, Uhum. né? Eu também tenho tido notícias de até dessas primeiras oficiais que já estão participando do Adeste Equipe, por exemplo, na Marambaia, que olha para um soldado que, né, tem, por exemplo, uma bolha no pé. Uhum. Aí a tenente, vamos por assim dizer, já olha e fala, não, isso aí é normal, pô, faz aqui, faz ali, pronto, bota o boot e dane andar. Exatamente. Então, eu entendo que sejam essas as suas observações também. É a questão também fisiológica da mulher, né, a questão da menstruação, né. Tem o período ali que ela fica que é comprovado cientificamente que ela fica mais vulnerável a lesões, mas tem a atividade que ajuda a reforçar nesse sentido. Tanto a carregar peso, a gente, eh, aprendeu que a gente tem que quando tá com uma mochila muito pesada, minha mochila era em média 22 quilos, a gente joga o peso para a coxa, parte posterior. Então isso ajudava muito. Enquanto os homens, a força estava aqui nos ombros, parte superior, das mulheres a gente jogava. Então para a gente subir uma elevação, a gente jogava o peso nas pernas. Aí eu me curvava até Você que curvava para frente. as meninas fazendo isso, aí se encurvar para frente para que o peso não jogue para trás e isso facilita bastante. Entendi. Muito interessante. Eu acho que é uma tendência, não, isso é uma tendência, não, é uma realidade mundial, né? E aí é só a gente ter o cuidado, né, da gente ter certos limites ali, porque senão vocês vão conquistar tudo. Então não pode conquistar tudo, tem que deixar um pouco para a gente também. Mas você citou a parte de relações internacionais, né, do teu MBA, e você disse agora que isso te ajuda muito na sua função atual, que é oficial, né, do Centro de Operações de Paz e Humanitárias de caráter naval, Uhum. e que a ativação da OM se avizinha, né, no nosso próximo dia Exatamente. 6 de maio, nós teremos a ativação do Copasnave. E aí, como que isso te ajuda hoje? Essa formação acadêmica, como é que isso te ajuda hoje no desenvolvimento das suas tarefas no Copasnave? Me ajuda principalmente no entendimento da organização, da que nós, temos esse contato direto para fornecer os cursos da melhor forma possível para atender as missões da Organização das Nações Unidas. Então, nesse sentido, a questão do conhecimento histórico de cada nação, dos países membros das Nações Unidas, isso me ajuda bastante. E a questão que é um trabalho diferente, né? É um trabalho, não acredito que não seja nem mais fácil e nem mais difícil do que já exerci antes. Mas aquele contato com o agido, aquele contato com estrangeiros, que às vezes muitas turmas que vêm participar dos nossos cursos, nós os recepcionamos às vezes ali no aeroporto, então nós temos que ter aquela política da boa vizinhança, ter a questão de manter sempre a qualidade dos cursos, né, e das atividades realizadas aqui, para que ele, quando for desdobrado no terreno, exerça uma exerça a sua função da melhor forma possível dentro da legislação ou dentro do que está previsto na documentação da ONU. Recentemente, você participou inclusive de um grupo de trabalho, de um workshop, Uhum. no caso, sobre a confecção do Manual Operacional de Unidades de Artilharia das Nações Unidas. Como é que foi essa experiência? Exatamente. Depois do curso de operação. Eu esqueci de perguntar, né, que você foi para o batalhão de artilharia, né? Isso, foi logo depois do CAPA, realizando do CAPA. E foi também um batalhão que eu aprendi bastante, realizei o curso, fui a primeira mulher a realizar o estágio de artilharia, né. Nesse sentido, foi um crescimento do conhecimento, nesse sentido eu pude, realizar atividades no terreno, ali em Formosa, por exemplo, participei de 2 exercícios como oficial de artilharia. Desfogue mesmo. Isso, exatamente.
tanto e outras atividades, né, em Resende, outras manobras especificamente. Mas essa oportunidade que eu tive foi realizando o curso e eu fui voluntária para participar e para minha surpresa, fui selecionada. Realizamos as atividades, os estudos e inclusive está em andamento ainda. Ele Sim. será prontificado apenas em janeiro de 2026, mas foi uma oportunidade que a mulher me deu para participar e ter no caso, a única mulher, né, porque as outras mulheres são membros da ONU, são mais da área de artilharia, realmente eu sou a primeira. Você é a primeira. E em termos de doutrina, ali o que foi tratado ali, tem alguma coisa assim que era muito diferente da nossa ou basicamente seguiu ali o mesmo caminho que a gente está acostumado aqui? O que você viu lá no Batalhão de Artilharia, por exemplo? Como é um manual bem genérico, eles não especificam as questões das peças, né, utilizadas, os armamentos específicos, e cada país tem o Tem seu tem o seu armamento. armamento, o 55, Exatamente, 75. exatamente, diferenciado, porém a questão de organização, como vai ser o organograma da tropa de artilharia que vai ser desdobrada no terreno, a questão de segurança no manusear das munições, que isso é muito importante, entrou também e um ponto importante, importantíssimo, que foi a questão da artilharia naval, que também entrou no Do apoio da apoio de Força fogo naval, do Naval, apoio de fogo naval. entrou também no manual para que fortalecesse também a questão Possa ser mais uma possibilidade de emprego exatamente, de artilharia. exatamente. É interessante. E hoje você está ali no Copasnave, né? Mas quais são suas aspirações? Você vai esperar. Você é aquilo, vai manobrar primeiro ou vão manobrar, né? Vamos por assim dizer. Mas sendo bem claro, né, bem objetivo, quais são suas aspirações para daqui para frente? Porque daqui a muito pouco tempo você vai ser capitão de corveta, daqui a pouco vai estar fazendo outros cursos. Você já fez o SEMOI? Já, já. Já fez o SEMOI, então daqui a pouco é promovido a corveta, já vem o SEMOS. E como é que vai ser isso? É pra gente é o CSUP, né? Ah, vocês são É, CSUP. exatamente. É. Mas as aspirações, a questão de continuar na carreira com meu objetivo é sempre conhecer mais e aumentar o meu conhecimento, né? A gente brinca sempre, agora já estou melhorando o meu inglês, né? Estamos nessa fase, agora tem que aprender o francês, aprender o espanhol, nessa linha de melhorar a questão da, do, a questão de relacionamento, porque tem vários estrangeiros que chegam aqui, então eu acho que a gente tem que ter esse crescimento cultural para a gente poder fornecer o melhor curso possível. E a questão também de manter a prontidão e manter o nível excelente dos cursos do Sopasnave. Se depender de mim, da questão de manter esse nível de conhecimento e a questão de eu me aprimorar para poder passar esse conhecimento, esse é o meu objetivo. Porque ali a gente vê que o Copasnave, quando começa o ano, ele é bem intenso. Ano passado, quando eu cheguei, ele já estava mais para o final do ano, então tinham outros cursos que né, foram executados, mas eu vi que agora no início do ano e agora daqui para frente é uma batida só, né? É, a respiração, a gente a gente brinca que a gente entra na apneia. Apneia, exatamente, é um curso atrás do outro. E como é que vocês se desdobram lá no Copasnave para conduzir tudo isso? Como é uma equipe pequena, a gente tenta se ajudar, né, da melhor forma possível. Os coordenadores dos cursos se revezam, nós nos revezamos nesse sentido. Os sargentos nos ajudam como auxiliares em cada função. E dessa forma a gente vai tocando os cursos, especificamente o de mulheres, né, Operações de Paz para Mulheres na que já vai começar agora dia 5 de maio. É um curso especificamente que fica sob minha responsabilidade, tanto nacional quanto internacional. Então a gente já vai nesse sentido, mas os outros cursos que são realizados também, a gente conta com a colaboração e todos unidos ali como um grupo bem coeso. Eu vi ali que a procura é muito grande, Bastante. né? Bastante grande ali. E assim, dá só para dar um spoiler ali do que vai acontecer no curso desse de Operações de Paz para Mulheres. Quais são as principais atividades que são conduzidas e
Se você puder falar só um pouquinho. Nós temos a honra de receber militares que já participaram de missões. Nós teremos a participação da doutora Renata, que Janine, muito famosa pela questão do Instituto Igarapé, que ela estará falando sobre esse histórico, né? Agenda Mulheres, Paz e Segurança, justamente a questão da Resolução 1325, para que haja uma divulgação, principalmente tanto para as militares quanto para as alunas civis, né? Tem muitas universitárias, nós abrimos as portas para elas. Então, nesse sentido, e a parte prática, nós temos ali nossa famosa pista de liderança, que será uma surpresa para quem nunca foi, nunca Excelente. Excelente. E eu entendo que o internacional o Operações de Paz, né, o internacional segue mais ou menos a mesma linha. Isso, só que nós temos uma atividade extra, que é a relação, nós temos uma questão, um exercício específico realizado no penúltimo dia do curso, que também a gente mantém um pouco em segredo, né? Mas é uma atividade bem proveitosa. Nós utilizamos todos os meios do CFN para nos apoiar. Então, é um crescimento de conhecimento e a parte prática muito importante. As militares do ano passado nós tivemos 50 estrangeiras de 37 países diferentes e que saíram daqui encantadas com o treinamento, com o exercício que foi realizado. Na tua opinião, e eu já escutei vários falando essa questão do jeito brasileiro de conduzir as operações de paz, né? Que a gente tem todo tem toda uma maneira, né, de conduzir, de se relacionar. Você consegue sentir isso, você consegue ver ter essa percepção principalmente dos internacionais, né? Uhum. É a questão do relacionamento, né? O brasileiro é sempre mais aberto, sorridente, sempre chega com um sorriso. No Haiti, a gente sempre ouvia sobre isso, né? Nossa, os brasileiros têm um diferencial. Tem uns estrangeiros que são mais fechados, mas o brasileiro tem aquele sorriso. A gente fala do jeitinho, né? Mas que de uma boa forma, né? Um bom conceito, bem relacionado, sempre consegue adentrar em locais que às vezes é mais difícil. Então, isso facilita na questão do relacionamento. E a gente passa um pouquinho isso para os estrangeiros que passam por aqui. É importante deixar o nosso Carimbo do selo brasileiro. é. Capitã Débora, assim, já caminhando aqui para o final, mas eu queria te perguntar isso, porque eu acho que é importante não só em termos, não só para você, Uhum. mas eu diria também para as demais, né, mulheres que queiram ingressar nesse tipo de carreira, nessa linha do vento, pegar esse rumo de tudo que você passou, fazer só um apanhado assim dessa maneira, olha, valeu muito a pena ou não, teve certos momentos que realmente foram difíceis. Faz só Uhum. um apanhado dessa toda essa tua trajetória, desde o que você começou falando até o que você está fazendo hoje. Bom, desde o do início da minha carreira, realmente eu não imaginava, nunca imaginava chegar até aqui onde eu cheguei hoje, como capitão-tenente fuzileiro naval. Então, é um caminho a ser percorrido. Não vou falar que é um caminho totalmente fácil, não. Tem as suas dificuldades, tem hora que a gente tem as nossas demandas dos pensamentos, né? Vou seguir por aqui, não vou seguir por aqui, as nossas dúvidas, mas nós temos que ter em mente que o caminho que eu tracei, eu fico muito orgulhosa, porque eu consegui fazer com que portas fossem abertas para outras mulheres. Esse legado que foi deixado durante as atividades que eu realizei e muitas vezes, às vezes pergunta, né, quando ali foram receber as mulheres no CIAMPA, por exemplo: "Ah, mas como é que é feita a questão de revista?". Então eles sempre perguntam como é feito, até onde eles podem ir, até onde eles não podem ir. Então eu acho que a minha trajetória ficou marcada por causa disso, pelo menos eu tenho bastante consciência deste legado que eu consegui deixar.
E para mim é bastante orgulho. Muitas meninas, né, lá do CIAMPA entraram em contato comigo para tirar algumas dúvidas sobre a carreira. Eu entrando como soldado, posso chegar até o oficialato, e as militares da Escola Naval sempre me perguntam, eu gostaria de citar aqui a Helena Monteiro, que foi a primeira mulher do CFN lá, oriunda da Escola Naval, que hoje em dia está estudando para ser piloto dali em São Pedro da Aldeia. Então, tenho muito orgulho de ter aberto as portas para essas militares, para as pioneiras do OCEAMPA da primeira turma. Então, que as mulheres, que as meninas, adolescentes que almejam entrar nessa carreira, que tenham isso em mente, que tenham, pode ser que não seja muito fácil o caminho, mas se esse é o seu sonho, se esse é a sua, você tem na sua mente essa determinação, siga em frente, que as portas estarão abertas e você vai conseguir alcançar aquilo e os seus sonhos. Ah, excelente. Bem, gostaria de agradecer a Capitã Débora, né, por ter dado esse depoimento e a gente ter explorado essas questões, tanto a parte de que você passou em termos de treinamento, quanto as questões que foram abordadas em termos de ensino, formação e tudo, até você chegar onde você tá aqui hoje. Uhum. Muito obrigada, agradeço mesmo pela oportunidade e deixo um abraço para todas as telespectadores e telespectadores. Bom, agradecemos a atenção dos ouvintes, né, e convidamos para ficarem ligados no próximo podcast Momento Doutrinário. Né, para sugestões, dúvidas ou comentários, entre em contato conosco por meio do e-mail que está na descrição do vídeo. E só relembrando que as opiniões emitidas pelos especialistas convidados neste podcast expressam a posição do seu autor e não necessariamente representam o pensamento da instituição. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um podcast. Se esse conteúdo falou com você, dê aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. A prontidão começa aqui.